Oi, doutora! Boa noite, doutora, tudo bem? Tudo e você? Um prazer estar aqui, obrigada pelo convite. Não, o prazer é meu. Quero agradecer primeiro a todos que estão assistindo, né? É um tema super importante. Acho que quanto mais a gente puder difundir, né? Acho que mais pessoas vão ser beneficiadas. Com certeza, é só essa comunicação, com essa comunicação que a gente consegue tirar um pouco desses mitos, né, que se tem dessa planta que tem um uso milenar. Então, que bom que a gente está aqui conversando sobre isso. Bom, para quem não conhece, a doutora Carolina é médica. Ela se formou no Brasil, mas ela chegou há 10 anos nos Estados Unidos. Lá, durante a vida dela, acabou descobrindo o sistema endocannabinoide, descobrindo a cannabis. Daí ela acabou tendo um chamado aqui para o Brasil. Se você puder falar um pouquinho mais de você, para que todo mundo te conheça. Sim, eu depois de muitos anos acabei voltando, me impactou muito ver o desafio, né, que as mães, os pacientes estavam tendo em 2013, 2014 para fazer o acesso. Infelizmente a gente não tem esse conhecimento, né, doutora, na nossa universidade, na nossa formação. E foi por uma questão até pessoal que eu acabei me envolvendo nessa. Eu estava, durante o meu estudo do Revalida americano, eu estava estudando 14, 15 horas por dia e com desafios para comer e dormir a hora que eu chegava em casa. E um colega médico mencionou, e não estava nem na minha lista longa assim, de opções. E eu acabei, na época, usando o Zolpidem, não, o Stilnox, que foi muito bom, mas foi tão bom que eu fiquei com medo de tomar de novo. Então eu preferi buscar uma alternativa e que na realidade mudou completamente o rumo, o meu destino, porque quando eu vi o potencial terapêutico dessa planta e que tinha mais de 5 mil anos de história e mortalidade zero, eu não acreditava que essa informação tinha sido negligenciada da nossa formação. Não só a planta, mas o sistema endocannabinoide como um todo. Então eu comecei a estudar e me dedicar, finalizando essa parte do Revalida, né? ICFMD, que é a certificação que eles dão para esse tipo de teste, né, de revalidação, e acabei me envolvendo no desenvolvimento de produtos. Então, trabalhei na Califórnia fazendo desenvolvimento de produto. Fiquei lá também fazendo estratégia terapêutica isso 2 anos e meio e voltei faz uns 3 anos. E agora, cannabis só. Tem a parte de consultoria técnica, educação e cuidado ao paciente. Eu sei que você também dá cursos, né, aqui no Brasil, mas a gente vai falar um pouquinho depois, daqui a pouco sobre isso. Vamos começar a falar um pouquinho então sobre o cannabis. Vamos lá, vamos Eu lá. queria que você pudesse falar o que é o cannabis e seus principais compostos para que as pessoas comecem a entender e diferenciar um pouco a composição. A cannabis é uma planta complexa, são mais de 480 compostos já documentados. Então, são 3 categorias principais: os canabinoides, terpenos, flavonoides e também tem outros componentes menores. Os terpenos são os óleos essenciais que os colegas integrativos já estudam. Então, eles têm o seu potencial terapêutico próprio. Os flavonoides é o que dá a cor e o gosto a diferentes materiais naturais, né? Frutas e vegetais, e com a cannabis não é diferente. Os canabinoides, que são as principais, são os pontos mais famosos, né? O CBD e o THC, são mais de 120 canabinoides já documentados. Esses fitocannabinoides, o CBD e o THC, são os mais conhecidos, né? Mas a gente tem outras centenas já documentados. Então, esses são as 3 principais categorias da planta. Deixa eu aproveitar e te falar, porque a gente tem visto muito agora uma onda crescente do uso de óleos essenciais. Tem pessoas fazendo uma comparação que eu acho que é interessante a gente falar aqui sobre o óleo essencial de copaíba, falando sobre e que, na verdade, sabe que não tem comparação quando a gente fala com cannabis, mas seria bom que você possa explicar isso melhor. Tá. O beta-caroteno, que é o componente principal em termos de ação anti-inflamatória, né, do óleo da copaíba, ele tem uma influência no receptor CB2, que é um receptor do nosso sistema endocannabinoide e que ele tem o potencial de alívio de dor e manejo, vamos dizer assim, uma modulação nessa questão da inflamação.
Essa modulação do sistema imune que o sistema endocannabinoide promove é tão positiva quanto a copaíba, porque são efeitos sinérgicos, né? Tanto dos canabinoides quanto dos óleos essenciais. Então, uma combinação muito sinérgica seria dos canabinoides com óleo de copaíba nesses pacientes de dor, porque eles podem se beneficiar, assim, com esses dois. E os dois agindo no sistema endocannabinoide. Mas aí, no caso, o cannabis, ele vai ter outras propriedades dessas questões, né? Exato, é sinérgica, cada um tem, eles agem de formas diferentes no mesmo sistema. Por isso que é muito positivo em pacientes, por exemplo, doutora, polifarmácia, né? A gente entende que é multimodal esse cuidado do paciente com dor. Então, se a gente consegue juntar ferramentas sinérgicas e seguras, a gente consegue dar um cuidado mais eficiente, mais eficaz e se preocupar com essa parte, ao invés de se preocupar com os efeitos colaterais que muitas dessas medicações controladas acabam trazendo. Doutora, desculpa só um momentinho, o pessoal está reclamando do som. Rodrigo, você sabe orientar se é o meu som ou se é o som da doutora Carolina? Doutora, você está segurando o telefone na mão? Agora eu tô, porque eu ia colocar o fone para ver se Coloca. Vamos colocar. Mas pode ir falando, não vou interromper você, desculpa. Aí a gente vê se melhora o áudio, mas o áudio da doutora tá bom, pessoal? Da doutora Carolina? Para mim tá ok, o Rodrigo tá falando. Não sei, então. Não, tá. Doutora, quando você colocou o telefone no espaço, deu uma melhorada. Eu acho que se o telefone ficar parado... Vamos lá. Pronto. Pessoal, é minha primeira live, eu não tô acostumada a mexer com isso, vocês me desculpem. Tá ótimo, doutora. Eu tô escutando perfeitamente agora. Então ótimo. Bom, vamos lá, vamos seguir. Então, do óleo eu respondi, né? Sim. Tá, vamos lá, próxima. Eu queria ver o que é o sistema endocannabinoide também, que ele tem tudo a ver, na verdade, com cannabis, né? Isso. Na realidade, eu acho que... mimetismo, né? Esse que é a estrela da vez, o sistema endocannabinoide, que é o sistema. Porque a planta é uma manipulação desse sistema, como a copaíba é uma manipulação desse sistema. Como um canabinoide sintético pode influenciar nesse sistema. Tá me escutando bem? Eu tô. Ah, tá. Deu uma falhadinha. Então, esse sistema, ele tem enzima de síntese, enzima de degradação, receptores ligantes. Então, os receptores ligantes funcionam como um sistema de chave e fechadura, onde as fechaduras elas estão no corpo todo e as principais são CB1 e CB2, receptor CB1 e o CB2. Essas são as fechaduras. As chaves variam. Então, tem chaves internas, que são os endocannabinoides. Então, a gente produz neurotransmissores miméticos ao CBD e o THC, né, que é a anandamida e o 2-AG. É bem importante a gente pontuar, né, que algumas pessoas ficam desconfortáveis com cannabis, com canabinoides, mas a gente produz isso. Então, se você gosta de cannabis, você não gosta de você mesmo, porque o seu sistema tá ali, já produz sua própria cannabis interna, os nossos endocannabinoides. Então é interessante porque a gente não tem os receptores no bulbo. Isso quer dizer que não tem como a gente ter uma morte por overdose da planta. Claro que dos sintéticos, sim, existe esse desafio. Então, endocannabinoides, fitocannabinoides, canabinoides sintéticos e canabinoides isolados influenciam são parte de uma manipulação desse sistema. Mas dentro do nosso corpo, o sistema endocannabinoide, os ligantes são os endocannabinoides e as fechaduras são os receptores, que são o CB1 e o CB2. O problema é que, infelizmente, isso ainda não é ensinado em faculdade de medicina, nem em nenhuma faculdade. E eu acho que acaba que as pessoas sabem muito pouco de algo que tem uma importância muito grande, porque ele acaba sendo, assim, como um maestro de uma orquestra, né? Que ele regula o seu corpo inteiro através do sistema endocannabinoide, não é isso?
E é aí onde a cannabis vai atuar. É exatamente isso. Olha assim, a importância, né, do maestro numa orquestra, e a gente não aprende, a gente aprende a orquestra, mas não aprende o trabalho do maestro. É muito importante que isso seja discutido. Mas temos duas universidades extremamente inovadoras no Brasil, a Federal da Paraíba e a UFSC, que tem como cursos extracurriculares, ainda acho que eles não conseguiram na grade, mas vale a pena de tempo em tempo checar eles, porque eles estão desenvolvendo um trabalho de educação maravilhoso. No Sul, doutor Eric Amazonas, e na Paraíba tem uma doutora Cati Albuquerque, que também trabalha com pesquisa, e tem uma universidade que tem um trabalho de AD como pós-graduação. Então, aos poucos, a gente vai vendo esse assunto mais discutido em universidades e ambientes educacionais. É que ele é bem complexo também, mas é encantador mesmo, né? Agora não é uma opção, tá? A gente Sim. já sabe que esse sistema existe há 30 anos. Então, se a universidade não nos prover isso, a gente tem uma obrigação moral como profissionais da saúde de nos educarmos. A gente não pode ficar esperando os outros trazerem na bandeja. E como que você vai cuidar do seu paciente sem saber um sistema que é o maestro de todos? Então, é uma responsabilidade da nossa profissão, não só como médicos, mas como profissionais de saúde, de trazer o melhor de cuidado. E a gente tem, na manipulação desse sistema, uma ferramenta segura que nunca matou ninguém, mortalidade zero. Quantas vezes na nossa vida profissional, né, doutora, que a gente pode dizer que a gente tem uma medicação que teve mortalidade zero nos últimos 5.000 anos? Então, uma ferramenta a mais. Na verdade, aí que é a grande vantagem, talvez, da você introduz a cannabis como terapia, né? Cortou um pouquinho, doutor. Eu perdi uns 5 segundos. Você pode repetir, por favor? Tá. Uhum. Sim, sim, que talvez uma das grandes vantagens justamente da terapia com cannabis é o número de medicações que a gente acaba reduzindo, onde a gente vai ter redução de número de morte, né? Eu vi um trabalho que você mostrou outra vez também do JAMA, onde houve redução de 25% de mortes por uso de opioides nos Estados Unidos, em estados que estavam já trabalhando, aceitando e legalizada a cannabis, né? E isso aí realmente é muito representativo, né? Foi um dos estudos, doutora, que me virou uma chavinha. Aquilo tocou, eu falei, não, é isso. A minha missão é essa. O potencial de redução de danos era tão grande que foi um dos pontos que eu entendi o impacto. Você vê um JAMA falando que tem uma ferramenta que pode reduzir quase 25% o número de doses por overdose de opioide, que é uma epidemia americana e que está chegando aqui. Como assim a gente não vai começar a estudar isso ontem? A redução de danos é tão importante ou está diretamente relacionada à qualidade de vida desses pacientes, que tem que lidar com dezenas de efeitos colaterais desnecessariamente pela simples ignorância de ter uma medicação. E ainda por cima da gente saber que é uma medicação segura, que a gente não está trazendo dano nenhum para esse paciente, ao contrário de todas as outras ferramentas com a mesma eficiência ou eficácia dessa que estão sendo vendidas na farmácia. Então, é só uma consideração. E eu, sinceramente, não acho que tinha que ser a última consideração. Se você tem uma ferramenta e essa ferramenta é mais segura do que a primeira, você tem que sentar com o seu paciente e discutir, tomar uma decisão, porque isso se chama ato médico. O paciente e o médico, dentro do consultório deles, eles têm um relacionamento que é autônomo. Eles têm tomada de decisão entre eles. Então, isso tem que ser mais discutido. Por quê? Para sempre buscar a opção mais segura para o paciente, melhor qualidade de vida. Então, vale a pena uma reflexão nesses casos de refratariedade, doutora. Quais as principais indicações que você diria? Eu sei que, na verdade, a cannabis entra em qualquer coisa. Se ela trabalha no sistema endocannabinoide, você atua em tudo. Mas o principal no Brasil, por exemplo, não no Brasil, mas a principal indicação é dor
Dor, epilepsia, que eu saiba, né? Exato, dor, epilepsia, autismo, doença de Alzheimer, doença de Parkinson, pacientes usando quimioterápicos. Essas são as mais comuns, mas tenho visto um número crescente de pacientes dependentes químicos, doença de Crohn, retocolite ulcerativa, esquizofrenia, ansiedade e insônia. Esses são números que têm crescido. E o Brasil é o país que mais consome Rivotril do mundo. A gente tem uma população extremamente ansiosa e que tem insônia, é algo prevalente. Então, são medicações que são altamente consumidas e que têm um potencial de dependência química muito grande. Essas são as principais indicações, doutora. E os principais efeitos relacionados aos canabinoides? Queria só fazer um parêntese, que pacientes com autismo não têm nenhum medicamento específico na farmácia, tá? Então, de largada, é uma doença que pode ser considerada refratária. Voltou? Cortou um pouquinho. É uma doença que pode ser considerada refratária. Então, e é muitas vezes de difícil controle, né? Então, essa eu acho que é uma opção que deva ser considerada. Com relação aos efeitos colaterais, né, doutora? Sim, sim. Na verdade, é tanta pergunta aqui, mas também importa tudo. Quais os efeitos colaterais? Tá. Os efeitos colaterais que eu mais espero dos óleos ricos em CBD são sonolência e alteração da consistência das fezes. Claro que tem alguns outros que acontecem, por exemplo, hipotensão, principalmente paciente idoso. A gente tem um cuidado bem maior com pacientes autistas e pacientes idosos pela sensibilidade, muitas vezes, desses pacientes. Os autistas, por serem sensíveis a qualquer mudança. E os pacientes idosos, pelo risco de queda. Então, esses são possíveis efeitos colaterais. Nos óleos ricos em THC, ansiedade, síndrome do pânico e sonolência. Isso tudo, tirando a hipotensão e a mudança da consistência das fezes, é dose dependente. Então, se a gente tiver um approach conservador na estratégia terapêutica desse paciente, isso não vai acontecer. Se a gente souber escolher a cepa certa e a concentração dos canabinoides mais adequada para esses pacientes de forma conservadora, isso não vai acontecer. Então, eu só peço, assim, que o colega estude, entenda qual que é aquele produto, qual que é o canabinoide que é prevalente ali, o que tem mais, e faça aos poucos. Então, comece com dose baixa e vai aumentando gradualmente até se encontrar a dose para esse paciente, que é extremamente variável, cada paciente tem sua dose. Então, é um cuidado muito personalizado, doutora, que a equipe de saúde vai ter que gerir. Sim, por isso a necessidade realmente de um curso, e bem falado isso, porque eu vejo assim, a terapia canabinoide está crescendo no Brasil, e tem muito autodidata que, na verdade, não tem uma formação apropriada, querendo fazer prescrição, e isso acaba prejudicando, né? Porque a gente sabe que existem, sim, contraindicações, na verdade, até a necessidade de saber usar para a pessoa a proporção certa, o que você vai pôr. Então, talvez um paciente prênicos, você tenha que tomar mais cuidado com THC e assim por diante. E eu acho que a formação é essencial, né? Eu acho que é importante a gente estudar o sistema, estudar esses extratos ou cápsulas. Tem diversas formas, né, de administração dessa terapia, mas vai depender, doutora, da gente ir atrás. Pode ser curso. Pergunte para o colega quantos anos de experiência o colega tem. Pede, sabe, informação para ter certeza que também vem de um colega que tem experiência nisso. Questione tudo, tudo. Vá na internet, procure artigo científico, leia, pergunte para outros colegas. Não fique sujeito a uma fonte única. Por quê? A gente não teve essa formação. Se não é um colega que viveu fora do Brasil e que conviveu com dispensário, vai estar escutando conhecimento de alguém. Então, por isso que é importante a gente pegar experiências de colegas diferentes, porque a gente vai juntar o nosso próprio conhecimento junto com a nossa prática clínica. Então, vai pegando, leia, estude, veja vídeo, veja live, porque assim os colegas vão se sentir mais seguros, doutora. É difícil de achar informação, é um assunto muito novo, muito complexo. Então, o segredo é estudar de fontes diferentes.
Deixa eu aproveitar, tem bastante dentistas no grupo perguntando, né? Na odontologia, o uso principal seria a nevralgia de trigêmeo. Exatamente. Eu acho que esse é um potencial terapêutico muito bom, que é difícil dos colegas odontologistas gerenciarem. Dor em ATM é uma outra indicação. Então, juntando neuralgia do trigêmeo e dor em ATM, eu acho que tem um potencial desses colegas impactarem a vida de milhares de pacientes que têm muita dificuldade de fazer um manejo da dor nesses dois casos. E em questão de dor em ATM, muitas vezes é relacionado com a ansiedade desse paciente. E às vezes também tem uma relação com insônia, ou com uma dificuldade, ou com um padrão de sono não tão saudável. E eu acredito que nesses pontos, né, além da parte da dor, que os colegas odontologistas vão sentir um impacto positivo nos pacientes deles. O Rodrigo está perguntando na odontofobia, o pânico de dentista, se o cannabis vai ajudar. Tem um potencial, mas é complicado de obter a autorização da Anvisa. Se estivesse nos Estados Unidos, sim, que é vendido no supermercado, né? Mas funcionaria. Olha que interessante, queria trazer um dado que é uma pesquisa científica do pessoal da USP, em CBD, fobia de falar em público. Não sei se a doutora já escutou falar desse artigo, mas eu achei bem interessante, fobia social. Então, se funciona com fobia social, doutor Rodrigo, vai funcionar com fobia. Já fica aqui, mas a gente não vai conseguir, infelizmente, fazer isso acontecer. Sim, só se o paciente estiver usando já por outros motivos, nesse caso, né? Aí você aproveita o benefício. Exato. Tá certo. E, assim, a gente falou, então, ele vai ter uso principalmente em autismo, epilepsia, Alzheimer, câncer, né? Você tá me ouvindo? Dor. Só que dor, principalmente. Agora, eu vi alguns trabalhos bem interessantes para emagrecimento. Como é que ele age nesse caso? É interessante porque o sistema endocannabinoide é envolvido no sistema na saciedade. O sistema endocannabinoide tem uma ação direta na saciedade. Esse é um ponto. Existe também uma melhor ação da insulina. Então, os pacientes que usam cannabis de maneira crônica têm um nível de insulina melhor controlado. E também a glicemia desses pacientes tem um padrão melhor. E a cintura dos pacientes também de acompanhamento. Então, é uma combinação perfeita nos pacientes que queiram fazer um emagrecimento. Não é um uso no Brasil, queria deixar aqui bem claro que sim. não vai gostar nada de saber que a gente está conversando sobre isso. Mas os pacientes que têm diabetes, por exemplo, que estão fazendo uso do CBD, do óleo rico em CBD para dor neuropática, que, olha, é um uso muito positivo. E também ajuda na cicatrização de feridas, né? No pé diabético, inclusive com uso tópico. Então, esses pacientes, por exemplo, diabéticos, que estão fazendo uso para dor, podem observar uma diminuição da sua glicemia, uma ação melhor da insulina e uma circulatura da cintura menor, quando comparado aos pacientes que não fazem uso crônico de cannabis. Eu vi que, inclusive, quando você usa o óleo por via oral, se você tiver com afta, ele melhora, inclusive, qualquer tipo de ferida na boca, né? Tem um potencial de cicatrização bem interessante. E queria trazer essa questão da saciedade, a gente tem que levar em consideração que, primeiro, são centenas de plantas diferentes. Algumas plantas de cannabis, elas diminuem a fome e algumas aumentam a fome. Então, o CBD, óleos ricos em CBD, de uma maneira geral, eles tendem a diminuir a fome. Por quê? Muita dessa fome é ansiedade. Se você diminuir a sua ansiedade, você vai comer menos em muitos casos, não são em todos.
Esse é um ponto, né? Que normalmente, nem todos, mas normalmente há uma diminuição do apetite. Agora, o CBD, ele tende a fazer uma modulação do apetite. Então, por exemplo, pacientes autistas ou com doença de Alzheimer, que tem seletividade alimentar, eles tendem a comer mais. Então, interessantemente, esses pacientes acabaram tendo a resposta que queriam porque modulou. Ele melhorou um padrão de seletividade. E em outras pessoas, ele diminuiu o peso porque diminuiu a ansiedade e vai comer menos. Olha a dualidade. É muito complexo. Se a gente pensar no THC, o THC depende da planta. Tem plantas que a pessoa vaporiza ou usa em forma de óleo e ela diminui a fome. Mas o THC não dá fome? Não necessariamente. Porque o que dá fome e o que tira a fome não é o THC ou o CBD, são os terpenos que estão ali. Então, tem plantas que têm terpenos que diminuem a fome. E você fica com uma energia. Por exemplo, tem uma cepa, desculpa até o nome dessa cepa, é um nome feio, tá? Chama Green Crack. Crack verde, é uma cepa americana. Que muitos atletas usam, não profissionais, né? Mas atletas usam para ir na academia, as pessoas usam para focar no trabalho. Tem trabalhos, por exemplo, contabilidade, trabalhos que precisam de mais foco e atenção, eles usam essa planta e ficam sem fome. E tem plantas que têm uma predominância índica, que é uma característica de planta, que as pessoas ficam com fome e com sono, e elas dormem. Então, essas sim aumentam bastante a fome dos pacientes. Então, é muito variável. Não tem como a gente dizer que a planta cannabis, ela só aumenta ou só diminui a fome. Isso não é realidade, são centenas de cepas diferentes, doutora. Uma coisa também que eu acho que muitos estão aqui curiosos em saber, no Brasil, são os médicos, dentistas e veterinários que podem fazer prescrição? Olha, eu já vi dentistas prescrevendo, não sei as regulamentações específicas do conselho, mas eu já vi, sim, tanto dentistas quanto veterinários prescrevendo, mas eu acho válido esses colegas entenderem cada um com seu conselho, porque muda tanto, com tanta frequência, né? Que eu acho válido. Mas sim, já vi, olha, assim, respostas maravilhosas, tanto dos colegas de odonto, quanto dos colegas veterinários, assim, histórias assim, tocantes, que impactaram a vida de muitas pessoas. E como é que está a regulamentação no Brasil atualmente? São duas RDCs que estão rodando em paralelo. Uma é a 327 de 2019, que regulamenta a comercialização em farmácias. E a outra é a 335 de 2020, que é a de importação individual, que já acontecia desde 2015. Eles facilitaram e melhoraram esse acesso. Então, agora, por exemplo, com uma autorização, o paciente pode importar produtos por 2 anos. E só precisa de uma prescrição branca, que é extremamente simples. A outra da venda da farmácia tem que ser ou prescrição azul, quando é menos de 0,2% de THC, ou até 0,2% de THC, e a receita amarela para produtos que têm mais de 0,2%. Nem todos os colegas têm essas prescrições, então talvez seja um desafio. E da importação é porque depende de um tempo para obter a autorização da Anvisa, que demora de 2 dias a cerca de 20 agora, mais o tempo do produto chegar aqui, cerca de 7 dias, né? Então tem essas peculiaridades. 7 dias é o tempo que tem demorado? Eu ia te perguntar isso, inclusive. Então, a gente tem que diferenciar o tempo para obter a autorização da Anvisa, que às vezes sai em 1 dia, 2, às vezes sai em 20 dias, né? E o tempo de aquisição, né? Tem alguns pacientes que obtêm, por exemplo, da Europa, e pode ser que demore um pouco mais. Nos Estados Unidos, eu acho que uma média de 7 dias. E aí, alguns pacientes me perguntam, mas por que eu vou fazer todo esse processo da Anvisa se eu tenho um produto vendido na farmácia? Eu queria deixar claro que os produtos da farmácia, eles não são extratos de cannabis no sentido de estamos usando a planta inteira. Não. Eles pegaram 1 ou 2 moléculas, colocaram num vidrinho lá com óleo e estão vendendo. Não tem todas essas outras moléculas que a gente está mencionando. Não tem todos os outros centenas de canabinoides.
os terpenos, os flavonoides, eles não têm. Então, a segurança é diferente. Porque tem algo que se chama efeito entourage. O que é esse efeito entourage? Não é só da cannabis esse efeito. Esse é um efeito dos fitoterápicos de uma maneira geral. Quando a gente usa a planta toda para fazer uma extração de um componente, a gente tem outros compostos além do composto ativo. Por exemplo, se a gente quer dar energia para o nosso paciente, a gente quer fornecer cafeína para esse paciente, a gente tem duas formas de fazer isso. Ou o paciente coa o café em casa e tem ali a cafeína, os terpenos, os flavonoides, todos os outros componentes menores do café, ou o paciente vai na farmácia e compra uma cápsula de cafeína. Não preciso nem falar qual que é o mais seguro, né? Obviamente que o de casa é mais seguro e a chance de uma mortalidade é quase zero. Por quê? Porque toda a proteção dessa planta com outros componentes. Na cannabis é a mesma coisa. Então, por que é que eu, pessoalmente, acredito que vale a pena considerar o importado? Porque o importado é da planta toda e o produto da farmácia não é. Então, não tem a mesma segurança. Quer dizer que é perigoso? Não. Muito provavelmente é mais seguro do que os produtos controlados, mas não vai ter esse efeito entourage. É uma decisão médico-paciente. Nem todos os pacientes se sentem à vontade com uma forma ou com outra e cada um tem que decidir o que é melhor para o seu caso. Mas a diferença da RDC da farmácia com a RDC da importação é que a RDC, os produtos hoje, pode ser que amanhã mude, doutora. E eu fale assim, olha, agora finalmente temos um produto de plantar, com a planta inteira. Estamos juntos nessa, mas ainda não chegamos lá. Tá, e em relação, sabe aqueles nebulizadores que o pessoal usa para aromaterapia, para óleos essenciais? Sim. Então, me perguntaram qual ação, se existe alguma ação de você nebulizar o óleo e se pode ser feito. Tá. No Brasil, não. Tá? Esse não é um uso, a não ser que o paciente tenha um habeas corpus e consiga fazer esse acesso de uma outra maneira. Nos Estados Unidos, a vaporização e o uso, assim, lá é fumado, não acho que é um uso médico, mas o uso vaporizado já é descrito, tá? Então, por exemplo, tem colegas em Israel fazendo pesquisas científicas usando vaporização dentro de hospital para uso em pacientes que têm dor. Naquele caso, é uma vaporização da flor, não é uma vaporização do óleo, tá? É um pouco complicado essa questão da vaporização do óleo, porque tem que ter muito conhecimento, é uma possibilidade, tá? Mas ainda acho que a gente tem muito a aprender. Agora, é usado em outros países, sim, doutora. No Brasil, infelizmente, a gente não tem essa autorização do nosso conselho. Que eu acho até interessante falar que você está falando de vaporização, mas também a gente tem o cigarro eletrônico. E eu soube que teve pessoas, porque é mais barato o óleo, colocando óleo no cigarro eletrônico e tendo uma pneumonia. Não é isso? Houve uma intoxicação por adicionarem uma vitamina, né, no produto, e aí aquilo deu um efeito tóxico quando esquentou. Então, Nos Estados Unidos, eu acho, não foi? foi, se não me engano, vitamina E, mas eu não tenho certeza. E aí a questão de realmente de bioquímica, porque se tem uma temperatura exata que pode se chegar, né, esse produto mantendo a segurança, mas vocês nem sabia, eles acharam que podia colocar e que não influenciava. Então, por isso que eu tô falando, é muito mais seguro consumir de outras formas. Até a parte da vaporização tem o seu espaço. Imagina um paciente com dor oncológica que nada resolve. Se fumar, abacaxi funciona, eu quero que você fale. Verdade. Guardadas as devidas proporções, se a vaporização for ideal para o paciente, que ele faça, que se for o caso dele, né? Mas se não, tem outras opções, por exemplo, o uso do óleo oral, que também pode ser. Sim, mas você está brincando, mas assim, eu me impressionei muito no curso da doutora Ana Rune, que ela mostrou em segundos crianças com epilepsia usando spray nasal, em segundos você ter uma recuperação completa dessa criança, uma coisa que impressiona mesmo, né?
Exatamente. É tão impactante que você começa a rever seus próprios conceitos. Eu jamais achei que uma forma vaporizada era uma forma real, porque na minha formação, na nossa formação, isso não é uma possibilidade. A gente vê a vaporização de outras coisas. Ah, vai fazer asma, tratamento de bronquiolite, assim. Tem uns pontos que a gente aceita. Aquela vaporização na nossa cabeça é aceitável. Agora, vaporização de cannabis, né, era uma coisa que jamais passava na minha cabeça, até eu ver alguém com dor e aquilo resolver. Eu falei, quem sou eu para achar que isso é feio ou deixa de ser feio? É o que é para aquele acesso, é democrático, é o que é melhor para você, é o seu acesso. Claro que tem que ser discutido com o seu médico, com o seu dentista, né? No caso dos veterinários, os donos dos pets têm que discutir, tomar uma decisão. Agora, é um direito constitucional à saúde. Você tem esse direito. Você vai lá, existe o ato médico. Você não precisa brigar com nada. Já existe, está preparado. É só ter a conversa. Que é um outro desafio, né, doutora? Como trazer isso para o próprio médico, né, e os cuidadores. E a doutora mencionou a doutora Ana Raoni, ela dá, sabe, ela compartilha esse conhecimento nas aulas que ela dá, e eu acho impressionante. Ela trabalha com síndrome de Tourette, muitos pacientes autistas também, e pacientes com epilepsia refratária. A gente vê uma resposta muito positiva nesses casos. Então, lembrar que a gente precisa mesmo se educar e de informações de qualidade. Verdade. E assim, em relação à cascata inflamatória, porque assim, a gente sabe que a maior parte das doenças que a gente tem crônicas hoje em dia, elas são precedidas de inflamação. E se a gente entende que a cannabis tem uma ação anti-inflamatória, que ela vai atuar em maresinas, resolvinas, ou seja, na parte final da cascata, na verdade, eu acho que esse é um dos motivos que ela acaba servindo para todo tipo de prevenção de doenças e tratamento, certo? A base é essa, doutora. A Tá. base é Pode falar. Agora, a minha curiosidade. Pode falar. Assim, a gente até falou um pouquinho antes, né? Como a gente consegue modular, a gente tem uma resposta muito interessante. O sistema endocannabinoide, ele promove a homeostase. E se a base das doenças é um desequilíbrio do corpo, então se a gente tem um sistema de modulação, assim, é um potencial de ajuda impactante. Eu vi, inclusive, alguns trabalhos que foram publicados para o próprio Covid, né? De melhora com o uso de cannabis. Você chegou a ver? Sim, foi do Dr. Igor, né, do Canadá. É um desafio essa discussão porque não foi peer-reviewed, não foi revisto pelos pares. Então a gente não consegue, não tem uma base científica suficiente para a gente dizer que isso a gente pode usar como tratamento efetivo. Mas se a gente pensar, doutora, que o sistema endocannabinoide ele promove a homeostase, faz uma modulação do sistema imune, inclusive com ação direta nas interleucinas, citocinas e outras formas de comunicação celular, né, durante uma inflamação, a gente já sabe que faz parte do mecanismo com COVID ou sem COVID. Então, a gente agora tem uma possibilidade terapêutica que, assim, no papel tem tudo para dar certo. E a gente vê isso, por exemplo, nas doenças autoimunes, inflamatórias. A gente vê que tem uma diminuição do flare, daquela crise, né? Por exemplo, os pacientes que têm psoríase, né? Que a gente entende que é até cíclico, que periodicamente os pacientes acabam tendo esse flare e diminui demais. Às vezes tem paciente que não tem mais. Então, se a gente considerar, doutora, a base do sistema endocannabinoide, a gente pode considerar que esse é um potencial terapêutico. A gente não pode dizer que é a cura, a gente não pode dizer que é o melhor tratamento, a gente pode dizer que tem o potencial de diminuir esse flare, esse exagero de liberação desses comunicadores da inflamação. Tá. E eu vi que dá para. Bom, na verdade, fora do Brasil a gente encontra tudo, né? Desde cosméticos, etc. Mas
Para endometriose, por exemplo, também ouvi falar muito bem de óvulos, né? É Dos verdade. óvulos. Mas a gente não encontra isso. É. A doutora está on points. É muito interessante. Inclusive, nos Estados Unidos, as pacientes têm acesso a absorventes íntimos com óleo rico, rico em canabinoides. Não é óleo, não. É um absorvente mesmo. Aqui no Brasil, tem uma associação de Brasília que tem os óvulos e que tem respostas positivas, porque tem uma ação local em receptores do trato, né, do sistema feminino. Então, nessas pacientes, a gente também vê um padrão autoimune, que é pouco falado. Né? As pacientes com endometriose, normalmente elas apresentam alguma doença autoimune como comorbidade. Então, são vários pontos de ação. Então, se essas pacientes têm um desafio autoimune que é pouco documentado, até pouco falado, né, na nossa educação, e tem um potencial aí, tem o potencial também local, né, com óvulos aí sim, que é um óleo em forma de óvulo, que tem ação local, que assim, é um impacto impressionante. Então, pode ser feito também o uso oral, aí é local em termos de cólica, o oral ajuda também na ansiedade. Olha, essa paciente, Isso, ela vai ficar melhor maquiada com esse produto. mas com o uso do óvulo, você já tem uma repercussão sobre sistêmico também? Você Alguma percebe? pouca, não. Pouco. Nem Você tem todas que as... associar. Eu faço associação no caso das pacientes com endometriose. Eu faço o uso primeiro, óleo rico em CBD. Boa parte das pacientes tem uma resposta boa com óleo rico em CBD. Nem todas as pacientes precisam de THC. Então eu começo sempre dessa forma. Se eu sinto que existe a necessidade de incluir um óleo rico em THC, aí eu faço. Mas normalmente o óleo rico em CBD e o óvulo já me dão uma resposta boa. O óvulo dá para ser manipulado? Só em associação, elas não são associações legais, não tem o selinho da Anvisa, não tem um processo SOP, POP com selinho da certificação, não tem, tá? Uhum. Mas tem alguns pacientes que gostam ou querem ter acesso por meio de associações, essa é uma opção. Se não, vale a pena dar uma olhada às empresas que importam isso, né, de outros países, para ver se isso é uma forma de acesso possível. Se não, ligue para as associações se essa é uma opção de acesso para você. E uma pergunta importante também, em qual citocromo que ele é detoxificado? Porque eu imagino que sempre tem que verificar a interação medicamentosa com o cannabis, né? Quando você for introduzir o cannabis em quem já está usando algum tipo de tratamento. Sim, na realidade são algumas enzimas do citocromo P450, né, que estão envolvidas na metabolização. Sugiro sempre ver qual citocromo, se é um produto que o paciente está fazendo uso, por exemplo, um benzodiazepine com um produto outro controlado, veja qual enzima do citocromo existe uma metabolização dessa medicação. Coloque na internet citocromo P450, canabinoides. Vai procurando e vai pegando, porque não é um só. Então, cada um tem que procurar e ter a sua lista e entender quais são os medicamentos mais comumente, que são mais comuns em termos de metabolização por cada uma dessas enzimas. Não é para deixar de usar caso o CBD tenha uma influência nessa enzima que metaboliza o medicamento que o paciente já está tendo uso. Não é para dizer que não vai usar. O que é para fazer? É para ser mais conservador. Por quê? Porque tem paciente que aumenta o nível sérico e tem paciente que diminui o nível sérico das medicações. Por exemplo, o clobazam tem uma influência tanto para mais da linha base, né, quanto para menos. Então, a gente tem que observar, doutora, os efeitos colaterais das outras medicações que o paciente está usando. É só isso que a gente pode fazer, porque Porque nos canabinoides a gente sabe que vai ter. Uhum, sim, porque na verdade ele vai lentificar a excreção, a eliminação, e vai aumentar talvez os riscos de efeitos colaterais da medicação, não na verdade do cannabis. É isso. Exato. E pode ser que aumente o nível sérico e diminua. E olha que é um pouco tricky, a gente tem que prestar atenção, porque no caso que aumenta o nível sérico, fácil, a gente vai lá e diminui. E
quando diminui o nível sérico e você ainda está com uma dose baixa de óleo rico em CBD, que você não tem nem o efeito do que, o remédio que você fazia e nem o do CBD, porque está baixo. Esse é um desafio, tá? Porque acontece. Você Sim. não atingiu a dose do CBD que vai fazer efeito e você acabou agora de diminuir a metabolização e agora a quantidade do que você estava fazendo uso está baixo. Agora você não tem efeito de nada. É Não. possível. Então, a cannabis não é para todo mundo, não é todo mundo que consegue passar por esse desafio quando acontece, principalmente pacientes epiléticos, porque pode ser que mude o padrão nesse momento que não tem nenhum medicamento ali agindo. É um tempo que é desagradável, porque pode mudar muito o padrão. Às vezes diminui o número, às vezes o paciente tinha 30 crises convulsivas por dia, 30, agora tem 5, mas são 5 assustadoras. Porque às vezes os pacientes ficam desconfortáveis. É para não usar por causa disso? Não, é só ter consciência que tem uma porção muito pequena dos pacientes que isso acontece. E que é uma fase, que às vezes é muito melhor essa fase ser atravessada e você achar a dose certa e controlar suas crises epiléticas, do que ficar usando 10 medicações e nenhuma resolve. Então a gente tem que sempre pôr na balança. Não é flores, não é milagre da vida, não é para todo mundo a cannabis, mas que tem potencial de ajudar muito. E que não é perfeito, não é um comprimido para todo mundo 3 vezes por dia. Então é mais trabalhoso, doutor, é bem mais trabalhoso. Mas Sim. também, ao mesmo tempo, é muito mais eficiente do que as medicações, se você considerar os riscos envolvidos nas outras medicações. A Kelly aqui perguntou para a esclerose múltipla. Kelly, a esclerose múltipla é uma das principais indicações do cannabis do Brasil, principalmente para espasticidade, não é isso, doutora? Ótimo, doutora. É isso. Ai, eu gostei. A doutora está estudando. Eu estava feliz, porque esse é um desafio mesmo. Na espasticidade, não só na esclerose múltipla, mas em outros tipos de espasticidade, por exemplo, no paciente com doença de Parkinson, né? E algumas doenças neurológicas, né, que acabam trazendo espasticidade, e é um desafio de cuidado. Óleos ricos em CBD, eles controlam até certo ponto, tá? A gente também tem que gerenciar expectativas. E nem todo médico sente a vontade de prescrever um THC. Na farmácia tem THC, né? Tem um produto lá que tem mais THC de CBD, um pouquinho mais, mas é para espasticidade. E tem os óleos das associações, tem óleos importados, que é difícil de trazer óleo em THC de fora, tá? Mas a Anvisa não proíbe, não. O ideal, nesses casos, é uma combinação de CBD para THC numa proporção próxima a 1 para 1. É o que a gente vê de melhor no caso desses pacientes com espasticidade. Mas aí sempre iniciando só com o CBD e aos poucos você vai introduzindo para evitar efeitos colaterais, ansiedade, qualquer coisa assim. Perfeito. Eu, em via de regra, doutora, eu sempre começo com óleo rico em CBD. Por quê? Pode ser que essa pequena porcentagem dos pacientes que melhoram com CBD seja esse paciente. E que às vezes ele não precisa de THC. Então, para que é que eu vou incluir um THC se não tem necessidade? Então, vamos tentar primeiro sempre obter o resultado. E aí, se não obter, a gente vai introduzindo o THC aos poucos para ver se essa inclusão do THC, esse paciente tem uma resposta efetiva. Uma pergunta aqui, meu filho teve morte súbita e teve uma isquemia cerebral, a terapia de cannabis poderia ajudar? Tem potencial de ajuda. Por quê? Existe uma patente americana que menciona isso, que é carinhosamente chamada de patente 507. Se vocês colocarem patente em inglês patents 507 no Google, vocês vão achar. Um dos donos dessa patente é o governo americano, Departamento de Saúde. Então, é uma legitimidade que acho que é difícil alguém ir contra. Então, ali nessa patente menciona o uso de canabinoides como neuroprotetores e antioxidantes. Inclusive, doutor, eles mencionam ali o uso em doenças neurodegenerativas e injúrias isquêmicas, que seria esse o caso, né? Então, alguns pacientes que têm injúrias isquêmicas no cérebro podem ter uma melhor resposta, né, quando eles usam os canabinoides mais próximos da lesão. Mas depois que a lesão aconteceu, eles têm também
um potencial de ajuda. Eu acho só válido a gente considerar a ação dos canabinoides, o potencial de ação desses canabinoides na cascata de coagulação. Então, tem que ficar muito próximo desse paciente. A gente não tem dados em humanos, a gente só tem dados em animais sobre a influência dos canabinoides na cascata de coagulação. Então, a gente precisa... É uma decisão, é um risco-benefício que a gente precisa considerar. Então, sugiro que as pessoas leiam essa patente, né? E ali eles vão descrever um pouco melhor o uso no caso de isquemias cerebrais. Eu vou só avisar aqui que tem bastante gente pedindo para deixar gravado. Vai ficar gravado no YouTube do Congresso, né? Eles vão disponibilizar depois essa live lá. Então podem ficar tranquilos que tem bastante gente perguntando aí. Desculpa, doutora, só para esclarecer. Imagina, a gente está aqui adaptando nessa questão virtual. Não, gente, essa doutora maravilhosa aqui, com esse monte de tema que é impressionante como ele é amplo, ela vai estar palestrando também no congresso, né? Esse congresso super para frente que vai ter, que é o Congresso de Medicina e Saúde Integrativa, que ia ser em novembro desse ano aqui em São Paulo, mas foi adiado para o ano que vem por conta da pandemia, mas que está trazendo diversos profissionais, como a doutora Carolina, que está aqui com a gente agora, extremamente diferenciados. E quem está participando hoje da live tem um desconto de 50%. Depois vocês verifiquem com o pessoal do site aqui, do Instagram, como é que faz, tá? Ai, fantástico. Olha, juntar profissionais, né, com experiências diversas, como vocês estão fazendo nesse congresso, é de um impacto na vida dos pacientes enorme. Então, eu estou muito feliz, sabe, de ver essa liderança de vocês. Eu vi a lista dos speakers, eu estou super animada para esse congresso. É uma pena que não vai ser agora em novembro, mas a gente vai estar lá no começo. Aí o nosso colega Rodrigo está mencionando CMSI. Ai, deixa eu anotar aqui, ver se eu te pego. cmsi.com.br. Então, para os colegas da equipe multidisciplinar, os pacientes, você tem que ver lá como que faz a inscrição. Acho que é profissionais ou é aberto para todo mundo, doutora? É aberto para todos os profissionais da área da saúde, mas assim, vão estar com profissionais impressionantes, como o Dr. Arthur O'Byrne, né, que é o speaker da HEL, que vai falar sobre inflamação, inclusive, que eu acho que vai casar muito bem a associação de cannabis e tudo que ele traz junto, que ele possa falar sobre inflamação subclínica, enfim, Lechner, muitas referências mundiais muito boas aí. Ai, tô toda animada, eu preciso ir lá. Eu também. Doutora, tem alguma coisa que a gente não conversou, que você acha importante também estar falando, porque está acabando o tempo, né? Eu só queria pedir, assim, uma reflexão de quem está aqui na live com a gente. Queria agradecer primeiro a presença de todo mundo, tem bastante colega aqui com a gente, né? É uma informação que pode ajudar a impactar muitas vidas. Então, que sejamos todos agentes de mudança, que todos aqui a gente possa compartilhar essa informação no Uber, no metrô, no nosso consultório, para o vizinho, ver algum paciente com doença refratária que não está tendo um benefício com as medicações tradicionais, conversa. Quem não conhece um paciente autista que está com desafio no cuidado, um paciente com doença de Alzheimer que infelizmente não está tendo resposta, dor, né? Então, quando escutar essas principais indicações, fala, olha, vai na internet, procura no YouTube, veja o filme legal, veja o filme O Cientista que estão no YouTube. Um outro ponto que eu acho válido é considerar o advocacy, né? A gente comunicar isso, quem está dentro de ambiente governamental, né? Isso impacta. Então, esse assunto está sendo discutido no Senado, está sendo discutido na Câmara, na Lesp. Eu tive o prazer de compartilhar essa informação nesses ambientes que escutam as pessoas. Então, se vocês verem deputados e compartilha o tema, mostre para o seu prefeito da cidade, para o seu amigo que é deputado,
vai falando desse assunto para eles aos poucos irem absorvendo. E convidar aqui os colegas para o curso que vai acontecer dia 27 e 28 de novembro. Quem tiver interesse, vai lá no meu Instagram. Vai ser um prazer compartilhar e trocar conhecimento com os colegas. A gente sempre aprende tanto quando está ensinando. Então vai ser um prazer ter todo mundo lá e dizer que contem com conhecimento dessa área. Se eu puder dar suporte, às vezes eu não posso, mas tem minha equipe, às vezes tem colegas próximos, entre em contato, manda um direct, vai no Instagram, vê um vídeo, comunica, fala com outro colega, pergunta para o vizinho, fala com as pessoas, porque é assim que vai impactar os pacientes. E queria agradecer muito. Eu sou muito fã sua, já falei, mas eu deixo aqui. Eu estou muito orgulhosa da sua jornada, né? Inspira tantos colegas de diferentes áreas. E essa sua liderança e do Dr. Rodrigo nesse congresso acho que é a culminação de todo esse carinho que vocês têm pelos seus pacientes e esse cuidado numa melhor qualidade de vida. E um congresso integrativo, internacional, liderado por vocês, tem um potencial de ajudar milhares de pessoas. Então, queria agradecer estar fazendo parte desse momento e desse congresso. Estou muito feliz. Obrigada. E só a última coisa, que eu não sei se vai cortar o tempo aqui, aquela aula da Unifesp, foi essa que você falou ou é outra? Não, tem uma aula, gente, da Unifesp, que na realidade é da Universidade de Washington, que a Unifesp e o CEBRID traduziram. Então, quem quer... Olha, tem 2 cursos gratuitos que eu sugiro. Tá? Esse que eu mencionei, dia 27 e 28 de junho, ele é pago. Os colegas ou os pacientes que não tiverem condição, procura o Padre Ticão. Ele tem um curso, já educou mais de 2.000 pessoas, tá? Em Ermelino Matarazzo, está fazendo cursos online com a Unifesp, o apoio da Unifesp. Ou também com o apoio do CEBRID da Unifesp, é um curso de dor da Universidade de Washington. Coloca CEBRID, curso, cannabis, dor, gratuito. Vocês vão procurar lá na internet. Se não, entre em contato com o CEBRID, entra no meu direct, que eu mando depois o link. Mas esses são... Olha, tem um monte de opção aí para educação. Se não, só aceitar... Sim. Sim. Correr atrás. Doutora, quero agradecer de coração. Você, além de todo o seu conhecimento, você é muito querida, muito simpática, muito comunicativa e facilita muito a compreensão de tudo isso que ela representa, a cannabis. Obrigada. Eu tô muito feliz da gente estar aqui trocando essa ideia. Precisa conversar mais sobre esse tema mesmo. Obrigada, viu? Muito obrigada por ter aceitado o convite. Obrigada, boa noite, doutora. Obrigada a todos que estavam aqui com a gente. Obrigada para todos aqui. Tchau, desculpem qualquer falha.